E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos aqui com muita satisfação e alegria no coração para podermos continuar o estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 11, Notícias do Plano, e no último programa nós tecemos comentários sobre as informações que Lísias está dando a André Luiz sobre, com relação aos recém-chegados do umbral, que aqueles que se revelam aptos a receber cooperação se demoram no Ministério do Auxílio e quando, porém, são refratários à ajuda, não querem ajuda, porque é o direito de não querer, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. E aí, se revela algum proveito, eles explicam se depois disso se revela algum proveito, porque a finalidade de todos é progredir, eles são admitidos no trabalho de auxílio, Ministério do Auxílio. E depois na comunicação e esclarecimento, para poderem se preparar com eficiência para futuras tarefas planetárias. Falamos aqui das profissões, de algumas profissões, da responsabilidade de todas elas, sendo que umas mais, vamos dizer assim, delicadas do que as outras, mas todas com igual importância. Primeiro, para o funcionamento da nossa sociedade, e segundo, e mais importante, para o nosso progresso individual, já que essas tarefas teriam que ser exercidas com disciplina, porque a disciplina é uma necessidade que nós temos que adquirir, porque nós não temos ainda realmente. Porque no plano espiritual, pelo que nós vemos, da obra básica e das obras subsidiárias sérias, a disciplina ela é uma constante na vida espiritual. E aí nós paramos no 13º parágrafo, que começa, no ponto que começa assim. Somente... Não é isso, Tereza? Esse a gente já leu, mas é melhor ler vamos daí. repetir. Somente alguns espíritos, somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. E raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Então isso aqui nós já vimos que é a questão da vontade, Nós falamos da boa vontade para conosco e para com o próximo, o que é automaticamente para conosco. Toda vez que nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando primeiramente a nós. Não vamos esquecer disso. Jesus permite a nós que tenhamos boa vontade e ajuda para com o próximo, para que nós melhoremos com essas atitudes. Não é isso? Então, somente aqueles de boa vontade de trabalho conseguem manutenção no Ministério a permanência no Ministério da Elevação. Porque quanto maior elevado o ministério, e esses são os dois mais elevados da colônia, maior o rigorismo e a disciplina. Foi o que o Lísias explicou anteriormente. A instituição eminentemente rigorosa do que consegue a ordem e a hierarquia. Logo, quanto mais elevado, mais disciplina e ordem tem. E às vezes a gente não aguenta isso. Não aguentamos. A Joana de Anjos tem uma frase muito boa para nós repetirmos sempre que tivermos a dificuldade de melhorar em alguma coisa. Nunca diga não consigo, diga não quero. Criar esse hábito, porque o não consegue é a impressão que Deus está colocando um fardo maior do que a gente possa aguentar, e não é assim que funciona, não é? Então, a intimidade com os trabalhos da união divina e a permanência no Ministério da Elevação, com certeza, exige isso. Não é, Tereza? Então, a gente continua. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista.
já não estamos na esfera do globo onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Muito interessante, Muito né? interessante Isso que ela coloca. Lá nas esferas superiores, a lei de trabalho, que é uma lei de Deus para todo o universo, ela também funciona. Ela também tem que ser cumprida. Não é? Uma lei, ela foi feita para ser cumprida. E a lei de trabalho, ela também vige no mundo espiritual. Nós é que aqui na Terra resolvemos acreditar que todo mundo que morre é fantasma. Como é que é? Lençolzinho vagando pelo universo. Mas lembrando novamente, se Jesus comentou e falou para os judeus que Deus trabalha todos os dias, Ele também. Somos nós que vamos ficando vagando por aí, feito fantasma, à toa, assustando os outros. O único trabalho é de assustar? Não é isso. Então, o Lísias está dizendo, olha, a gente agora tem que... A gente está desencarnado e está vendo e presenciando que no mundo espiritual o trabalho continua. Talvez por isso o último livro da série André Luiz seja E a Vida Continua. Do mesmo jeito que éramos enquanto encarnados, vamos continuar nas mesmas tarefas. Se a gente não se esforçar, a gente vai continuar com os mesmos sentimentos. A morte, na realidade, ela não muda ninguém. Ela só nos torna invisíveis. E ele está falando aqui, né, Tereza, dos testemunhos, para a gente não dar o testemunho, achar que testemunhos é só vaga expressão idealista, quer dizer, eu tenho o ideal, aí é só uma expressão de ideal. Fica todo mundo na conversa. É só da boca para fora, vamos usar o termo aqui popular. Não é não. Os testemunhos, eles única e exclusivamente servem para nosso esclarecimento íntimo. É o conhece a ti mesmo. Agora, o conhecer a si mesmo é reconhecer o erro. Então, o testemunho é isso que ele está falando. E ele junta isso aqui, ó, com a atividade, já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido a fantasma. Porque o desencarnado... Porque o fantasma não faz nada, só fica vagando. Lá tem trabalho. E a realidade é essa. É isso que nós falamos em alguns programas anteriores. O que Paulo de Tarso nos disse há 2000 anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, de que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, ele sabia disso, ele tinha certeza disso pela mediunidade dele também, que ele o tinha, poderosa. Mas é um esclarecimento que nós viemos relutando há séculos. Relutando. Inventamos a igreja, deturpamos a mensagem do cristianismo, a simplicidade, condenamos a mediunidade, queimamos os médios, torturamos aqueles que viam os espíritos, tudo pelo interesse pessoal. Por quê? Porque não admitimos a presença dos espíritos em torno de nós, não queríamos admitir isso, porque ninguém gosta de ser vigiado no seu comportamento, mas nós o somos. Nós somos crianças. Crianças, e criança tem que vigiar. Nós somos crianças não no entendimento. Nós somos crianças pela rebeldia. Nós fazemos no comportamento. Tereza colocou bem, porque nós não somos no entendimento, não. Somos muito espertos. Tanto que nós temos os nossos nomes ligados a planetas que já são de regeneração. Disse o Espírito no livro Ceareiros de Volta. Está lá. Então, essa questão aqui de promover o morto a fantasma é uma atitude cômoda nossa. Porque fica vagando, ou vai para o céu, ou vai para o limbo, ou vai para o inferno. Aí pede perdão. Eu vi um filme esse dia, estava comentando com a Tereza hoje de manhã. O personagem do filme, ele fez, não interessa aqui o enredo, mas ele fez muita bobagem e foi numa igreja conversar com o padre, porque a esposa dele tinha acabado de desencarnar. Ele estava muito triste e revoltado. E aí ele disse para o padre, falou para ele se acalmar, porque ele tem uma filha, tem um neto, e tá para não fazer nenhuma bobagem, não querer vingança. Aí ele fala para o padre, mas eu já fiz tanta coisa errada, pai, tanta coisa, você não conhece minha vida antes de eu conhecer a minha esposa, eu fiz tanta coisa errada. Aí o padre tira do bolso uma imagem, né, de Jesus na cruz, cercado pelos dois malfeitores, né, na cruz, na crucificação. Tá vendo esses dois? Aí o padre fala para ele assim, tá vendo esses dois para o lado? Jesus o perdoou.
Jesus falou para ele que eles iam para o céu com eles, já estariam no paraíso. Céu, no paraíso. Esse raciocínio infantil para nós não vale mais, que Jesus ele fala para ele assim, Jesus já perdoou você. Aí ele fala, já perdoou? Ele pode perdoar de novo? Claro que pode. Pronto, ele levantou da igreja e foi fazer as besteiras que ele ia fazer, a vingança que ele queria. Então, quer dizer, um raciocínio nosso não é mais esse. Nós estamos puxando esse assunto assim por causa da questão do raciocínio, que está embutido aqui no que ele diz. É onde o desencarnado é promovido a fantasma. Isso é um raciocínio antigo, que nós não temos mais isso. A realidade do mundo espiritual, ela está, vamos dizer assim, né, Teresa, estampada em nós já, no nosso raciocínio. Não tem como mais fugir disso. Nós estamos num Big Brother espiritual, ao tempo todo cercado por câmeras e olhares. A gente criança, precisa de cercadinho. Disso, não é? Né? Se não precisasse, vamos continuando. Isso. As tarefas... Já não estamos. Não, já perdi, ao ponto. Vivemos... Teresa, peraí. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Porque, lembrando, no Ministério do Auxílio, são onde são selecionadas, são selecionadas as orações que partem da terra. Então, imagina, você tem que saber selecionar, isso é feito no Ministério do Auxílio. Tá lá então, no livro Ação são e Reação, laboriosas, e complicadas, e devem ter outras. Está no livro Ação e Reação. Não, está no livro aqui. Não, mas lá no Ação e Reação tem aqueles isso. nichos ecológicos? Não, aí é outra história. Lá é diferente. Aqui o André Luiz já disse para nós, em capítulos anteriores, que um dos trabalhos do auxílio é a seleção das orações que partem da terra. Então, repetindo, as tarefas do auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. E a gente vai ver mais para frente alguns capítulos que vão relatar que muitos doentes, né, que estão nas enfermarias, no Ministério da Regeneração, alguns estão loucos. E outros existem, é muito interessante que aqui em nosso lar existe uma enfermaria, mais para frente nós vamos ver, que é a enfermaria dos desequilibrados pelo sexo. Os desequilibrados da energia sexual. O André Luiz nem tem permissão para entrar. A Narcisa, que é a enfermeira que vai trabalhar com ele nas câmaras, ela vai dizer para ele que ele ainda não está pronto para adentrar essas enfermarias. Então, é o que ele diz aqui, não é? Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. E não é por outro motivo que a Narcisa, que é uma enfermeira, ela queria ver os filhos também, que estavam encarnados, isso. Queria ajudar os filhos, que ela tá né? Dando, futuramente. E a ministra veneranda fala para ela, primeiro você me dá 10 anos de trabalho nas câmaras. Depois eu endosso qualquer pedido seu, porque ela ia testemunhar tanta coisa, ela ia, não é, entre aspas, sofrer junto com aqueles doentes, que ela ia aprender no trabalho a ciência da vida. Porque Tereza, só rapidinho um parênteses, isso que ela pediu, que a veneranda endossa, se ela desse 10 anos de trabalho nas câmaras de retificação, é assim, mas se ela não fosse lá para trabalhar de boa vontade, ela não ficaria nem um dia. Porque são locais que se não trabalhar de boa vontade e querer realmente melhorar, por isso que 10 anos lá, aí sim, limpa qualquer perispírito. Você realmente limpa vai adquirir paciência, compaixão, porque lá tem ordem e hierarquia. Lá tem ordem a ser seguida. E você no trabalho, nesse trabalho, que é um trabalho, porque o André Luiz, no capítulo do Bônus Horas, ele vai lembrar pra gente que quem trabalha com os loucos
e com as crianças, ganha bônus horas dobrado. Dependendo porque da criança, é um trabalho... Dependendo da criança, triplicado. Se for Marco Antônio, vai ganhar 3 vezes mais. Ouvi dizer que Eduardo, a mãe dele, já está já tá em do nosso Alvorada Nova. Nossa Senhora. Então, por isso que ele usa aqui, não é? Ele usa aqui testemunhos pesadíssimos, não é? Ele o bota aqui no superlativo, porque realmente não é fácil. E ele continua. Ele continua. Os trabalhos... É só achar o ponto aqui que ele continua. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Sim, porque imagina, né? O que se pode trazer para a colônia, o que se pode mandar da colônia aqui para a terra, né? Lembrando que na própria série André Luiz, no livro Missionários da Luz, o Chico comentava que o capítulo 13, que vai falar sobre a reencarnação, o André Luiz foi chamado pelo Emmanuel, né, para conversar, porque haviam algumas palavras, algumas frases que André Luiz teria colocado e que não seria bem interpretado por nós. Então, ele foi chamado, provavelmente, no Ministério da Comunicação, ele foi chamado para ele revisar esse capítulo. Parece que esse capítulo foi encurtado, porque nós não entenderíamos o que estaria ali escrito. Então, é uma responsabilidade enorme e individual de quem, não é? No caso dos médiuns falidos, que partiram de lá com tarefas específicas, eles reencarnaram, mas não conseguiram cumprir os seus deveres, não é? Então, como Lísias coloca aqui, há muito trabalho em todos os ministérios, todos em nosso lar trabalham e tem que trabalhar com muita dedicação, muita responsabilidade. Nessa questão, o Espírito Emmanuel nos fala que no balanço dos nossos antigos débitos, todos nós imploramos ao reencarnar essa ou aquela providência consentânea com as nossas necessidades de espírito. Então, muitas vezes, naquilo que nós estamos trabalhando aqui encarnado, reclamando muitas vezes, né? A maioria. Esse que eu vos falo em primeiro lugar, nós imploramos essa providência consentânea, quer dizer, coincidente com as nossas necessidades de espírito. Porque o que adianta eu ter me estudado, me esforçado tanto no plano espiritual, chega aqui e pega uma prova fácil? Não é assim. Né? A necessidade do meu espírito de aprender mais vem da dificuldade da prova que eu vou pegar. Porque eu estudo, vamos lá botar na escola, eu estudo integral, derivada, aí quando for para a prova, aí a prova é de somar e diminuir. A prova da escola. O que adianta eu estudar integral e derivado? Não é assim, né? O conhecimento é infinito. Então, nós estamos vendo aqui que ele começa esse relato aqui ele está relatando as tarefas, vamos dizer assim, as dificuldades da tarefa, né? Lá em nosso lar. Lá em nosso lar. Comer uva e ficar escutando música. Ele está dizendo assim, olha, vivemos em círculo de demonstrações ativas. Então, é demonstração ativa no trabalho. Prática. Quando a dona Laura, que a Tereza citou agora, Dona Laura, né? Eu citei Dona Laura? Não. Eu citei Narcisa. Narcisa, desculpa. Ai, meu Deus, fugiu agora. Até que eu parei aqui porque eu estava errado. Ela pediu para a veneranda. A veneranda, né? O pedido dela na questão da reencarnação, de vir aqui com os familiares, a veneranda endossa qualquer pedido dela, desde que ela trabalhe 10 anos nas câmaras de retificação. Porque já conhecia ela, que ela ia tirar um bom proveito. Olha, gente, são 10 anos. Né? Não são 10 semanas, 10 dias, são 10 anos no lugar da câmara de retificação. Então ele continua aqui. Né? Os trabalhos... Deixa eu só me achar. Os campos do esclarecimento... Que ele já falou. Os campos do esclarecimento, já falou. Agora ele vai falar do Ministério do Esclarecimento. Já falou da regeneração, do auxílio da comunicação. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho
e valores intelectuais profundos. Olha só. Valores intelectuais profundos. Tem que estudar. Lembra que quem criou a maior confusão em nosso lar na questão da alimentação foram os mais intelectualizados. Foram esses aqui, os do esclarecimento, porque eles são altamente tecnólogos. Tecnólogos, a gente sabe. Eles são técnicos, eles são aqueles, né, cientistas mais... Isso. Nós temos que vigiar muito. Porque o Espiritismo, falando mais do Espiritismo, e qualquer religião, não é porque que a pessoa estuda mais, ela se embrenha na leitura, tem uma memória melhor, que ela é melhor no sentido de que você não... Vamos tirar isso da minha cabeça, não é assim que funciona. Não é. Às vezes a necessidade dela estudar é maior. Com certeza, as dificuldades internas dela são maiores e tal. Claro, o estudo, as duas asas do progresso, a do conhecimento, né, e a do amor. Mas ele está dizendo aqui, eu só estou frisando aqui que nesse ministério aqui, capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Tem que estudar. Não é aquele conhecimento do pseudo-sábio, que é aquela coisa superficial. Não é porque entre nós, né, nós somos assim, a gente dá palpite em tudo, meu Deus do céu. A gente ouviu falar, parece que já... Ainda briga. Eu fico vendo, né, atualmente, nessa questão política hoje, mas as pessoas falam com uma propriedade, eu fico olhando assim, parece que vivenciaram muitas experiências nesse ramo, não é? Mas nesse ministério aqui, o do esclarecimento, só adentra aqueles intelectuais que têm conhecimentos profundos, verdadeiros. Não somos nós que temos opinião de tudo, sobre tudo. Eu não sei o que custa dizer, não sei. A gente não é obrigado a saber tudo. E orgulho, mas a gente vai ter que aprender a fazer isso. E o irmão orgulho, como é que fica? Não sei. Tem gente também que não sabe fazer o que eu faço, não é? Como eu não sei muita coisa, né, que as pessoas fazem. Mas para entrar nesse departamento, nesse ministério, você realmente tem que ter uma intelectualidade profunda. Você tem que conhecer a fundo aquilo que você estuda. Não é como nós que só passamos assim en passant e já achamos que somos os maiorais naquele assunto. E lembrando uma página que nós lemos aqui em programas anteriores, da página chamada Cooperação, está no Caminho, Verdade e Vida, em que está uma mensagem dos Atos dos Apóstolos, em que o Emmanuel comenta sobre uma passagem com o apóstolo Filipe, que ele é intuído pelos Espíritos a falar a chegar perto de um príncipe. Ele era deixa eu ler aqui, Filipe, deixa eu ver aqui, peraí. Era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, né? No alto cargo lá da rainha dos etíopes. Candace, né? Aí ele é intuído a ir lá, porque esse mordomo-mor, ele estava lendo os textos da Torá, da lei, e não estava entendendo. E aí os espíritos intuem Filipe ir lá e ia explicar. Só que o Filipe fala do Salvador, fala de Jesus também. E aí ele fica vislumbrado com aquilo, né? E aí o Emmanuel comenta assim: observemos o versículo acima extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende aí e encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação, gente. Cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade, que é o que a Teresa falou, e não despreze o ato de aprender com humildade. Porque eu não sei, né? Eu tenho que aprender. É só dizer não sei. Pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, olha só que legal, que o mendigo do entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros.
Além disso, ele ia de carro e Felipe ia a pé. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, que Jesus continue nos abençoando. Um abraço a todos, Deus abençoe os vossos lares, até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.